chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Voltamos aqui, com a palavra de Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Vou ler desde o 6, melhor dizendo. Disse mais: eu sou o Senhor Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazer sair daquela terra e levá-los para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Aleluia. No versículo 8 diz: para fazê-los subir para uma terra que mana leite e mel. Então tá. Uma palavra com grandes revelações, revelações que podem mudar a sua história. O tema da mensagem é o Deus que desce. Olha só, esse é o tema da mensagem. Moisés, ele teve a oportunidade de ver o sofrimento do povo. Ele tem um encontro com Deus. Esse encontro faz toda a diferença. E todos nós, todo ser humano precisa ter esse encontro pessoal com Deus. E entenda que esse encontro é pessoal. Não tinha ninguém lá, era só Moisés e Deus. E toda vez que Deus teve um encontro pessoal com alguém, a vida dessa pessoa muda. Ele teve um encontro com Deus, o qual ele se espantou porque ele viu uma sarça pegando fogo, mas ela não se queimava. E ele disse: eu vou me aproximar e ver de perto essa grande visão. E quando ele chega perto, ele escuta a voz de Deus, que diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é sagrado. Moisés se aproxima e Deus diz para Moisés: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo que está no Egito. Qual é a primeira lição que eu aprendo aqui? Deus vê tudo. Você que pensa que Deus não está vendo a sua luta, a sua prova. Você que fica às vezes murmurando e dizendo: será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não sabe disso que está acontecendo comigo? Deus disse para Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo que está no Egito. Deus estava vendo. Meu amado, Deus, ele está vendo tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando. Não fique pensando que Deus não sabe, que Deus não está vendo. Deus está vendo. A Bíblia fala em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente para os bons e para os maus. Então Deus vê tudo debaixo da terra. Tudo que você possa imaginar, Deus está vendo. Até mesmo entre quatro paredes. A Bíblia fala em Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto. Quer dizer, não tem como se esconder de Deus. Deus vê tudo, não adianta. Tudo está descoberto aos olhos dele.
Deus vê tudo que as pessoas fazem, tudo que as pessoas... Se você está clamando e orando, Deus está vendo você. Eu estou trabalhando para Deus, eu faço isso, ninguém está vendo. Deus está vendo o que você está fazendo. É para Deus? Então não se preocupe se os outros vão ver. Deus está vendo. É a primeira coisa que você precisa saber, que Deus vê tudo, meu amado. Segunda coisa, o que Deus disse para Moisés? Deus disse, olha, Moisés, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor. Irmãos, olha só, eu ouvi o seu clamor. Você que pensa que Deus não ouve? Que Deus é surdo? Faz tanto tempo que eu estou orando, pastor. Olha o tempo que aquele povo orou lá. Eles oraram muito tempo. Mas eles nunca deixaram de acreditar que Deus estava ouvindo. Então Deus está ouvindo, meu amado. Não se preocupe. Se você orou, se você está orando, creia que Deus é fiel. A Bíblia fala no livro de Romanos 8, 27, é aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então tá, olha só, a Bíblia fala que Deus conhece a intenção dos corações. Isso aqui conta muito. A intenção dos corações conta muito. A gente olha que Deus olha para a aparência, Deus olha para a intenção dos corações. É para isso que Deus olha. Lembra quando Deus enviou o profeta Samuel até Jessé, que tinha seus filhos, para escolher o novo rei de Israel? Quando o Jessé apresentou seus filhos para Samuel, Samuel olhou para a aparência, olhou aqueles homens de guerra, preparados, e Deus disse para Samuel, não olha para a aparência. Deus não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência, mas Deus olha o coração. Não estou falando que Deus quer só o coração, eu estou falando que Deus olha para o coração. Ele sonda o coração, porque a pessoa pode ser bonita por fora. A pessoa pode ter aparência, mas o que manda é a intenção do coração. Olha o que está dizendo aqui, ó. Deus, olha o que está dizendo no versículo. Deus sonda a intenção, Ele conhece a intenção dos corações. Deus conhece todas as coisas. Deus é onisciente, que significa que Ele conhece tudo. Ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. E Ele é onipotente, tem todo o poder. Esse é o nosso Deus. Ele conhece, Ele sabe, Ele conhece todas as situações que você tem vivido. Deus conhece. O que mais que Deus disse para Moisés? O que mais que Ele disse? Ó, eu vi a aflição do meu povo no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores e conheço o sofrimento do meu povo. Essa parte aqui até já falei. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o sofrimento do seu povo. Olha o que diz a Bíblia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus ele continua dizendo que Ele pode ouvir, que Ele pode te atender, porque Ele conhece a aflição do seu povo. Ele conhece todas as coisas. O que mais que Deus falou? Vamos ver aqui. Por isso desci para fazê-los subir para uma terra boa, terra que emana leite e mel. Olha só. Se você entender de maneira clara esse versículo aqui, olha só o que Deus falou, mano. Por Ele ver, por Ele ouvir,
por ele conhecer a aflição do povo, por ele ver a situação do povo dele, Deus disse: por isso desci. Imagina, Deus desceu do céu. Deus desceu e estava ali no monte falando com Moisés. Olha só. E o que isso tem a ver conosco, pastor? Jesus desceu do céu e veio aqui nessa terra. Por quê? O povo estava sofrendo lá, estava padecendo. E todo ser humano se tornou escravo do pecado. Escravizado pelos vícios. E Deus enviou Jesus, o Filho de Deus, que também é o próprio Deus. Porque Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Isso está em livro de João, capítulo 14, versículo 8. E Tomé perguntou: mostra-nos o Pai, nós vamos crer no Senhor. E Jesus falou: mas há tanto tempo eu estou com vocês que não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Disse Jesus para Tomé. Então o próprio Deus desceu. Desceu para quê? Para ser a solução do pecado. Ele entregou a vida dele por mim e por você. E ele ressuscitou. Ele não está na cruz crucificado. Não. Ele ressuscitou e está vivo. E disse: onde estiver alguém reunido em meu nome, eu estou no meio. Esse é o nosso Jesus. Pastor, mas Jesus subiu, pastor. Jesus disse: eu vou para o Pai. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo que procede do Pai. Olha só, mamãe. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Olha só, então, o próprio Deus. É o Espírito dele. Está aqui. Para quê? Para nos guiar. Para nos dar direção. A Bíblia fala em Atos 1:8. Sereis revestidos do poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. A Maria, mas não tinha como ela ter um filho sem ter relação nenhuma. Mas o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo está aqui nessa terra. Deus está aqui nessa terra para nos ajudar. Mas nós precisamos querer essa ajuda. Deus está de braço aberto. Deus está sempre disposto. Mas você quer essa ajuda? Você quer a ajuda de Deus? Pastor, eu não consigo mudar. Pastor, eu não consigo. Se você procurar a ajuda de quem pode te ajudar, quando você dá um passo, eu vou até a casa de Deus, você está procurando ajuda no lugar certo. Quando você vai até a casa de Deus, focado naquele que pode te ajudar. Não ir na casa de Deus olhar para as pessoas que estão ali procurando essa ajuda também. Mas indo na casa de Deus para procurar a ajuda dele. E para adorá-lo. Deus, ele desceu. E ele disse para quê? Ele disse para quê que ele desceu? Por isso desci, Moisés, para fazê-lo subir para uma terra boa, terra que emana leite e mel. Deus não desceu para você continuar prostrado, para você continuar fracassado, derrotado, lamentando, para você descer. Deus, ele desceu para você subir. Jesus venceu para você vencer. Jesus conquistou para você conquistar. Por isso eu desci, é o que está dizendo o texto, para fazê-lo subir. Para onde, pastor?
para uma terra boa, terra que mana leite e mel. Olha só o que Deus está dizendo aqui, amado. Olha só o que Deus está falando. Aí é pessoas que, vamos dizer assim, está vivendo uma vida desmerecida, porque não acredita que Deus pode mudar a sua história, a sua situação. Olha para quem está subindo e começa a jogar pedra. Mas a promessa de Deus é para todos. Basta obedecer a palavra de Deus conforme em Deuteronômio 28. E será que se ouvires a minha voz e obedecer, e fizer tudo conforme tenho dito, as bênçãos virão e te alcançarão por onde quer que tu andar. E Deus fala quais são as bênçãos de Deuteronômio 28. Tudo por obedecer a palavra de Deus. Sabe, meu amado, Deus, Ele não desceu para que o doente continue doente. Deus desceu para que você seja curado, para que você seja liberto, para que você saia da sarjeta e Deus faça uma viravolta na sua vida. Deus desceu para mudar a história. Ele é Deus, meu amado. Eu não estou falando de qualquer um, estou falando de um Deus. Pastor, mas e as lutas e as provas? As lutas e as provas fazem parte dessa vitória que Deus quer dar para você. Para eles chegar na Terra Prometida, eles tiveram que sair do Egito, tiveram que passar pelo deserto, até chegar na Terra Prometida. Então, meu amado, você quer vitória? Tem a luta, tem a prova. Mas a luta e a prova não é derrota. É o caminho da vitória. Se você está lutando, você não perdeu, você está lutando. O que não pode é baixar a cabeça e viver como um derrotado, um fracassado. Ah, mas eu estou enfrentando aflição. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Então, Jesus venceu, meu. Só que tem um detalhe. Deus está dizendo aqui que Ele vai te levar para uma terra que mana leite e mel. Quer dizer, Ele vai te levar para uma vida nova. Ele vai te levar para uma vida melhor. Deus vai mudar a tua história. Só que Ele quer dar um conselho para você aqui na Bíblia, que é esse conselho que muitos esquecem. E aí tropeça, e depois passa por luta, por prova, que não é Deus que está mandando. Quer ver? Preste bastante atenção no que eu vou ler aqui agora. Deus, Ele levanta o homem. Que a Bíblia fala que Ele levanta o pequeno e ergue o necessitado. A Bíblia diz, já fui moço e já sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. O Davi falou em Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas tem um detalhe, preste muita atenção. Deus quer levar você para esse patamar, para essa vida. Mas preste atenção no que eu vou ler aqui agora. Isso aqui é muito importante. Deus quer mudar a tua história? Sem sombra de dúvida. Ele disse, se vocês são mal, dão boas coisas para o filho de vocês, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará todas as coisas. Foi Jesus que falou, não foi o pastor Luciano. Agora, olha o que Deus vai falar aqui agora. É aqui que muitos fracassam. Mesmo tendo vitória. Mesmo se levantando e sendo bem sucedido. É aqui o erro de muitos. Olha só o que eu vou ler aqui. Ó. Preste atenção. Deuteronômio 8:10. Vocês comerão e ficarão satisfeitos. E louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhe ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morarem nelas, depois de se multiplicar o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante em tudo o que você tem,
se eleve o seu coração e você se esqueça do Senhor, seu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Aqui está o erro de muitos. O erro está aqui. A pessoa está falido, quebrado, ele procura Deus. Eu quero que Deus abençoe minha vida. Queria tanto ter uma boa casa. Queria tanto ter um bom carro. Queria tanto ter um bom salário. Queria tanto ter uma vida próspera. Mas eu estou aqui padecendo. Mas ele busca. Ele procura Deus. E na verdade, quando a pessoa está nessa situação, todo dia está buscando a Deus, todo dia está na igreja. Ele quer que Deus o abençoe. Só que quando Deus abre a porta e Deus começa a abençoar, a pessoa consegue construir, a pessoa consegue ter o seu carro, sua vida, começa a prosperar, a pessoa começa a ser bem-sucedido naquilo que faz. E foi o que Deus fez com esse povo. Deus tirou eles do Egito, Deus abençoou eles, só que Deus deu um alerta para eles. Deus deu um alerta, que é esse Deuteronômio 8, do 10 ao 14. Deus disse, olha, eu vou levar vocês para essa terra, hein? Eu vou abençoar vocês. Essa terra mana leite e mel. Vai multiplicar o seu gado. Vai multiplicar os seus animais. Você vai construir casas, você vai morar nelas. Você vai ter uma vida próspera. Mas não deixe o teu coração se exaltar, ao ponto de se esquecer do Senhor seu Deus, que te tirou da casa do Egito. Meu irmão, eles estavam no Egito, sendo escravizados, açoitados. Deus tirou eles de lá. Como que poderiam esquecer de Deus? Mas, lamentavelmente, muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas cometem esse erro. Deus está abençoando, ele vai se afastando. É que quando estava na pior, estava todo dia na presença de Deus, todo dia buscando a Deus, aí começa a prosperar, vai se afastar. Aí que tem que se aproximar de Deus. Que além de Deus estar abençoando, ele está mostrando para você quem ele é. Como que vai se afastar de Deus? Lembra dos 10 leprosos? Os 10 leprosos chegaram até Jesus. Jesus curou os 10. Mas a Bíblia diz que só um voltou para dar glória a Deus. Esse voltou e Jesus perguntou, não curei 10? Sim, o Senhor curou 10. E só um voltou para dar glória a Deus? E muitas pessoas, muitas vezes, são abençoadas, e quando estão sendo abençoadas, eles não estão olhando para o erro do outro, o que o outro faz de errado, se o outro gosta dele ou não. Ele não está olhando para isso, ele está olhando para aquilo que ele quer, que é Deus. E a resposta de Deus. Aí Deus responde, Deus abençoa, aí com a desculpa para se afastar de Deus, o fulano não gosta de mim, Beltrano não me cumprimenta, Beltrano, meu irmão, não adianta, você não pode negar que Deus abençoou você e que você viu a glória de Deus e que você viu que Ele é Deus. Então não adianta dizer que o fulano, que o Beltrano, que o ciclano não gosta de você. Deus mostrou para você quem Ele é. E aí você muitas vezes deixa de buscar a Deus, deixa de adorar a Deus, porque Jesus disse, só um voltou para dar glória a Deus. Então, quando a gente vem no culto, vem para dar glória a Deus, para exaltar o nome do Senhor, para prestar culto ao Senhor. Não para ver um fulano, se o fulano está bem, se o fulano não está, se o fulano vai gostar. A pessoa vai no culto para adorar a Deus. Só um voltou para dar glória a Deus, disse Jesus. Então, meu amado, olha só. Deus falou claramente aqui, ó, eu vou abençoar vocês. Vocês vão ser prósperos. Vai multiplicar o seu gado, vai multiplicar a prata, o ouro, mas não te esquece de quem tirou você da terra do Egito. E há pessoas que não entendem que o maior milagre foi descer as águas do Santo Batismo e sair da escravidão do mundo e aceitar Jesus e nascer de novo. Deus abençoou a sua vida.
Sabe, tem pessoas que por causa desse tipo de atitude volta a estaca zero. Começa só ele na igreja. Daqui um pouco tá toda a família. Mas a pessoa inverte. Chegou olhando para Deus. Chegou olhando para Deus e Deus começou a abençoar. Aí ele inverte, coloca Deus no lugar das pessoas e as pessoas no lugar de Deus. Ele começa a olhar para as pessoas e para de olhar para Deus. Daqui um pouco, ele para de buscar Deus e daqui um pouco toda a família está distante de Deus. Por quê? Porque esqueceu o que Deus fez. Esqueceu das bênçãos de Deus. Esqueceu como que chegou. E o que Deus fez na vida? Começou a olhar para o que não devia. Então, meu amado, preste muita atenção, porque essa palavra aqui é uma palavra verdadeira. Eu posso dizer para você isso com autoridade, que há 30 anos que eu sirvo a Jesus. 30 anos que eu sirvo a Jesus. Faz 21 anos que eu sou pastor. Eu não consigo me afastar dele. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu não posso negar isso. Por isso que Paulo diz, quem pode me afastar? Porque quando a gente sabe quem é Deus, quando a gente sabe o que Deus faz para nós, quem é que pode nos afastar dele? Então, meu amado, Deus está falando nesse texto aqui, eu vou te abençoar. Não te esquece. Não te esquece. Falando em esquecer, em Salmos 9,17 diz, os ímpios serão lançados no inferno e todo aquele que se esquece de Deus. Então você não pode se esquecer de Deus. Como que uma pessoa vai esquecer do Deus vivo? Quando você para de frequentar a igreja, quando você para de fazer o que você fazia quando Deus te abençoou, você está esquecendo de Deus. Eu busco em casa, você está esquecendo de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Salmos 84:4, feliz é aquele que habita na casa do Senhor. E o Davi disse, o zelo pela tua casa me devora. Quer dizer, ele tinha uma dedicação à casa de Deus. Então, muitas vezes a pessoa tenta arrumar uma desculpa, mas na grande verdade está esquecendo o que Deus fez na sua vida. Então, meu irmão, você não pode esquecer. Como que você chegou? Olha quantas coisas Deus fez na sua vida. Quantos livramentos Deus te deu. De repente não era nem para você estar vivo. Você esqueceu disso? Você esqueceu que Deus te deu mais uma chance? Você esqueceu que Deus te deu mais uma oportunidade? Você esqueceu que Deus perdoou você? Você esqueceu quem você era e quem você é hoje? Deus disse aqui, não te esqueça do Senhor seu Deus. E Deus ainda disse para eles, vocês vão me adorar aqui nesse monte, vocês vão fazer sacrifício e vocês vão me adorar aqui nesse monte. Quando Deus disse para Moisés, leva esse povo até a minha presença, e é isso que nós fizemos hoje. Nós, pastor, convencemos as pessoas a vir no monte, na casa de Deus, para adorar a Deus, exaltar a Deus, por todos aquilo que Ele tem feito em nossa vida e por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Muitas pessoas dizem, Deus é tudo para mim. E não é verdade. Porque se Deus fosse tudo para a pessoa, nada seria mais importante do que Deus. O momento de Deus é sagrado. Sabe? Então que você possa se voltar para esse Deus. Você possa se agarrar com esse Deus. Não esqueça de nada que Ele tem feito por você. Deus está dizendo aqui nesse texto. Glória a Deus. Eu sou o Senhor Deus, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou dizendo, certamente vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o seu clamor. Eu conheço o seu sofrimento e por isso desci
para fazê-los subir para uma terra boa, terra que mana leite e mel. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, esse nosso. E no capítulo 8, versículo 10, vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela terra boa que Ele deu para vocês. Versículo 11. Mas tenha cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos e seus juízos e seus estatutos que hoje te ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, estarem fartos, depois de haver edificado casas e morando nelas, depois que se multiplicar o seu gado, o seu rebanho, e aumentar a sua prata, o seu ouro, e ser abundante em tudo que você tem, se eleve o seu coração e você se esqueça do Senhor seu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Não esqueça, meu amado, que nem uma atitude humana possa fazer você esquecer. Que nem um momento possa fazer você esquecer. Mas que em todos os momentos você possa ser grato. Você possa ter um coração grato a Deus. Todo momento, toda hora. Em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus.